Vou desativar o som, tá, gente? Então, a gente pode fechar um pouquinho os olhos, sentir como nós estamos, como está nosso corpo. Diz a Rosh Halifax, largar a atenção dentro do corpo. E a gente pode notar como está a nossa mente. Não os pensamentos que atravessam a mente, que vêm e vão, apenas, mas espaço. O espaço da nossa consciência. A gente pode se familiarizar cada vez mais com esse espaço. Espaço interno, que nunca é apertado, por mais que a gente, às vezes, tenha a sensação de que é apertado, que está faltando espaço. Nunca falta espaço. A gente sempre pode recuperar essa experiência do espaço interno. E para começar nosso encontro, é sempre bom a gente retomar a compreensão de que isso é espetacular, né? A gente poder se encontrar toda semana, se encontrar com o Norman Fischer toda semana, para falar sobre o caminho do Bodhisattva. Isso é extraordinário, extraordinário. E a gente poderia se alegrar com isso, deixar essa alegria permear o nosso encontro. E pronto, a gente pode abrir os olhinhos agora. E se encontrar aqui essa telinha maluca, que a gente já se acostumou tanto, né? É muito impressionante, né? Mas ó, a gente pode achar muito normal, né? A gente chega aqui, liga o Zoom e tal, e fica conversando, mas é muito extraordinário, né, gente? Pensa, a gente poder parar, né? Muitas vezes por semana. Eu sei que vocês não participam só deste encontro, vocês participam de muitos encontros durante a semana, fazem muitos encontros durante a semana. Isso é muito extraordinário, né? A gente, nesse tempo maluco, né? Ter tempo e vontade, disposição, para fazer o que a gente faz aqui, né? O que vocês fazem em muitos outros lugares também. Então tá bom, gente. A gente estava... a gente está no capítulo de meditação, né? Deixa eu compartilhar aqui. A gente está nesse capítulo aqui, da perfeição da meditação. A gente está quase, não diria que terminando, assim, mas... Vocês consigam ampliar um pouquinho aqui. A gente está na meditação Zen como prática da imaginação. E depois... faltam umas 50 páginas. A gente está... Acho que a gente termina nesse ano que entra, né? No próximo ano, assim, acho que a gente termina este livro aqui. Vamos ver. Então, vamos lá, gente. Meditação Zen como prática da imaginação. Olha, eu mesma sugeria, mesmo não fiz de novo, né? Mas eu postei lá no nosso grupo o livro da vida do Mestre Dogen. Quem não assistiu e tiver um tempinho durante esses feriados aqui, esse feriado, assista, porque é muito bonito. Tá bom? Quem já assistiu, já viu, né? Eu já assisti diversas vezes. É muito bonito esse caminho do Zen, né? E o Mestre Dogen foi um mestre muito importante. Então, quando vocês ouvirem falar do Mestre Dogen, parem para ouvir, porque vale sempre a pena.
Vamos lá. Vou assistir. Tá bom, quero lutar. Vale mesmo a pena. Então, vamos lá. Para os bodhisattvas, a prática da meditação é a maneira mais direta de cultivar a imaginação, de abrir um grande espaço no meio de suas vidas, um espaço sempre presente, mas normalmente ignorado, no qual tudo pode acontecer. Então, essa descrição aqui da meditação que o Roshi faz aqui, ela é muito, muito importante, assim, porque vocês sabem, né? Todo mundo já sabe que existem muitas formas diferentes de meditação. Então, a gente normalmente começa, né, prestando atenção na respiração, a gente começa tentando domar um pouquinho a nossa mente doida, varrida, né, assim, que vai para todo canto e para as coisas mais imbecis do mundo, fica lá preso, discutindo, editando, o tempo inteiro, né? Então a gente começa quase sempre, sei lá, acho que quase todo mundo começa trazendo a meditação, trazendo um foco, né, para nossa atenção, para ver se ela para de espernear tanto, assim, né? Mas aqui o que ele está falando da meditação do Zen, que é muito próximo do Dzogchen, no budismo Nyingma, e no Bon também, estou traduzindo, hoje vocês vão ouvir um monte de vezes eu falando Tenzin Wangyal, porque eu estou traduzindo ele, então ele fica povoando minha mente, né? Essas práticas, né, do Dzogchen, de qualquer tradição, e do Zazen, que é muito próxima, elas não são com um foco, não são práticas de shamatha, no sentido mais fundamental, assim, da prática de shamatha, né? Não tem um foco. Então, essas práticas, tanto do Zazen como do Dzogchen, é a prática da não distração. E vocês vão entender que é muito diferente de manter a mente focada num objeto, né? A gente não precisa manter a mente focada num objeto para não se distrair com os milhares de outros. A gente pode simplesmente deixar a atenção descansar no lugar dela, que é o lugar... Ah, mas onde é esse lugar? X, não dá nem para... Se a gente falar é aqui, é ali, não sei aonde, a gente estraga a prática, né? Porque é a experiência de estar no lugar, né? Então a gente, como diz o Eric, a gente solta qualquer tipo de foco, qualquer tipo de esforço para manter a mente assim, o assado, a atenção aqui ou ali, a gente simplesmente solta 1400 vezes. Solta, e solta, e solta. E a gente vai ter momentos em que a gente vai ter a sensação de que não está se movendo internamente. Os pensamentos estão lá, mas a gente não tem a sensação de estar se movendo junto com os objetos, assim, da nossa atenção está sendo puxada para lá, para cá, para lá, para cá, né? E essa experiência de espaço. Uma vez, acho que logo quando eu conheci o Alan Wallace, assim, mas, sei lá, muito tempo atrás, ele deu uma instrução de prática que eu achei tão precisa e tão... Sempre que eu lembro dela, me causa alguma coisa, assim, que é muito simples, que é assim, deixe o seu corpo imóvel como uma montanha e a sua consciência imóvel como o espaço. O espaço se move, o espaço não se move, né? E o corpo, se ele não se mover, ele ajuda também, né? Então, o imóvel é como uma montanha, que a montanha, assim, a montanha simplesmente ela não precisa se mover. Ela está ali, estável, poderosa, né? Imagina a Pedra da Gávea, assim, uma coisa assim, gigante, linda. Se vocês tiverem algum outro exemplo de montanha, pega a montanha se vocês quiserem, mas eu sempre me lembro da Pedra da Gávea, poderosa, assim, grande, o povo vai de lá pular de coisa de paraglider, sei lá do que é. Asa delta, né? Então, a montanha ali, poderosa, né? Tranquila, assim, não se perturba de jeito nenhum. E a atenção, ou a consciência, o nome que a gente quiser, dá imóvel como espaço. O espaço também não se move, não se perturba, ele permite tudo atravessar, ele não se... Ele não é transformado por nada que atravessa. O espaço não faz isso, não faz isso. Ele não tem forma, ele é
é a melhor metáfora que os mestres usam para explicar como é o estado natural da nossa mente. Aí quando a gente pensa, bom, se o estado natural da minha mente é imóvel como espaço, eu estou muito perdida, né? Porque eu estou fazendo muitas outras coisas, menos deixando a minha mente ser como espaço, né? Me identificar com o espaço vivo, sempre presente, né? Então, a meditação do Zen, ela também aponta para essa prática, né? De repousar no espaço vivo da consciência. O espaço físico, né? Ele é usado como uma metáfora para o espaço, para o estado natural da mente, mas não é exatamente igual, né? Porque o espaço, ele é morto, o espaço físico, né? Ele não é morto, assim, não tem nenhuma cognoscência. O espaço não percebe o que passa por dentro dele. A consciência percebe. Essa é a diferença, né? Mas o que normalmente acontece é que alguma coisa atravessa o espaço da consciência e a gente foca nossa atenção naquilo, né? Como é que é poder continuar aberto, deixando as coisas atravessarem, mesmo que a gente perceba as coisas atravessando, né? É para perceber, na verdade. A gente não quer se recolher, a gente não quer desmaiar na prática, né? A gente quer perceber, mas sem que a nossa atenção, sem que a nossa consciência colapse em torno do objeto. Então, essa é a meditação que ele está descrevendo, como sempre, lindamente aqui, né? Então, ó, para os bodhisattvas, aparece uma janelinha aqui para mim logo que eu abro. Não sei se aparece para vocês. Para os bodhisattvas, a prática da meditação é a maneira mais direta de cultivar a imaginação. Por quê? Porque dentro desse espaço pode surgir qualquer coisa, inclusive nada, né? Qualquer coisa, inclusive nada. De abrir um grande espaço no meio das suas vidas. Um espaço sempre presente, mas normalmente ignorado, no qual tudo pode acontecer. Esse é o estado natural da nossa consciência. Aberto, sempre presente, mas normalmente ignorado. A gente está sempre preocupado com coisas pequenas que estão ali acontecendo, né? E a gente perde esse espaço gigantesco. Como é para vocês ouvir? Vocês já ouviram instruções muitas vezes de prática assim, né? Mas como que é? Assim, é fácil de perceber que a nossa atenção ela se colapsa, que a gente fica o tempo todo dentro de pequenas bolinhas, fazendo coisas, né? Isso a gente entende, né? Agora, como que seria não fazer isso, né? Ficar, ainda que seja 3 segundos, soltar assim completamente. Ó, vamos fazer agora, vai. Não vou guiar nada, porque não precisa guiar. É simplesmente isso, né? É cada vez que a gente, por exemplo, cada vez que a gente expirar, a gente não fica prestando atenção na expiração, mas de vez em quando, assim, não precisa nem prestar atenção na expiração, mas junto com a expiração, de vez em quando, cada 4, 5 respirações, a gente solta tudo, tudo, tá? Abre a mão, assim, de tudo, deixa tudo cair, assim, história, tudo. E nem foca nada fora, assim, com o olhar. Deixa os olhos abertos, mas como se a gente quisesse enxergar tudo também, mas não direcionando o olhar, né? A gente não foca o olhar. E a forma de não focar o olhar é como se a gente quisesse enxergar tudo. Mas a gente não dirige o olhar para lugar nenhum. Só deixa o olhar aberto. Campo aberto. Pensa nisso, abertura. Não interessa que tem uma parede na sua frente, como é o meu caso aqui. Tem uma parede na minha frente, né? Mas não é do espaço físico que a gente está falando. A gente está falando do espaço da nossa mente. Não tenta sustentar nada. Só solta e descansa. Respira normal, cada 5 respirações, ou cada vez que você sentir que fechou, grudou em alguma coisa, solta outra vez, descansa só.
sem tentar sustentar nenhum estado particular, só soltando toda vez que surgir um estado particular. Prontinho. Não precisa ser muito tempo, assim. Só a gente ir experimentando esse estado natural. O Alan Wallace tinha uma prática muito engraçada, assim, eu achava muito bonitinho. Que não é o próprio Guru Rinpoche que ensina essa prática, né? Mas era assim, ele falava assim, ele estava no meio do retiro, ele precisava tentar resgatar um dia que é muito tempo, nem sei quando foi. Mas ele falava assim, vocês estão ouvindo um passarinho aqui, ó, do meu lado direito, lá, bem baixinho, assim, vocês estão ouvindo? Aí todo mundo parava assim, não. Ah, então eu também não. Mas essa é o treino, vocês deixam a atenção e lá pro lado direito. Bem como se tivesse um passarinho piando bem baixinho lá. Agora aqui do lado esquerdo. Lá longe. Dos dois lados agora, né? Estão dos dois lados. Lá. Agora lá em cima. Agora lá embaixo, lá no Japão. Aí a gente tem a mesma sensação, né? De que a consciência se espalha, assim, se esparrama pelo universo, porque você tem que prestar atenção nos passarinhos que estão piando lá. E era super bonitinho. Mas é uma coisa super simples, né? Mas que é muito importante, porque eu não sei vocês, amores, mas muitas vezes eu me pego, especialmente no lusco-fusco de dormir, assim. Sabe quando começa a passar aquele trenzinho do sono, assim, que você começa a aparecer um monte de, sei lá, filminho, não sei se vocês têm essa experiência, tem gente que deita e capota, não tem nem tempo de perceber nada, né? Mas eu tenho essa fase, assim, de lusco-fusco, não tô dormindo, não tô acordado. E geralmente é umas besteiras, né? Aí geralmente tem uma sensação de claustrofobia nessas historinhas que começam a acontecer. Mas aí eu falo, não tem claustrofobia nenhuma, quer ver? Tem um passarinho piando lá longe, outro lá longe, né? Como se a gente pudesse o tempo todo fazer isso, assim, né? Notar que, seja lá qual for a bolha de aflição, ou história qualquer, o Rinpoche está falando esses dias aí disso, né? De histórias que a gente... Ele fala uma coisa tão bonita ontem, ele falou que ele acha muito maravilhoso, assim, as abordagens que a gente tem no Ocidente de lidar com os traumas, né? Mas que a gente, no caminho nosso de identificar a natureza da nossa própria mente, superar trauma é efeito colateral, assim. A gente vai superar, com certeza. Só que a gente vai... o nosso objetivo mesmo não é superar traumas. O nosso objetivo é descobrir quem a gente verdadeiramente é. E a gente nunca é os nossos traumas, né? Então, não é que ele quer, assim, desfazer, assim, fazer pouco, né? Dos traumas ou das dores que a gente tem. Mas é que a gente vai muito além disso, né? A gente não é, a gente quer descobrir quem a gente é, né? Qual é a natureza verdadeira da nossa mente. E quando a gente faz isso, os traumas todos se desintegram, né? Porque a gente fala, não sou isso, né? Então ele fala assim, olha, se você está participando desse retiro aqui para superar os seus traumas, é como se você pudesse ganhar 10 bilhões de dólares, mas você vai se contentar com 10 mil dólares. Né? Você pode conquistar uma coisa muito mais preciosa, mas você vai se contentar com muito menos do que você pode, né? Muito bonito, né? E aí o treino todo é esse, né? É a gente identificar o que é, né? Se desidentificar do que a gente não é. A gente não é as bolhas de pensamento, a gente não é as emoções, a gente não é o nosso corpo, a gente não é não sei o que, não é não sei o que. A gente pode ter a sensação, bom, se eu sou tudo isso, eu sou o quê, afinal de contas, né? Então, nós vamos ter que descobrir, porque deixar de existir, a gente não vai, nunca deixou, né? E cada vez que a gente se afasta do que a gente não é, a gente vai se aproximando cada vez mais do que a gente é. Mas pode ser muito aflitivo se a gente não tem confiança, se a gente não experimenta devagarzinho, né?
a delícia que é você poder soltar tudo. Solto tudo agora, deixa tudo cair aqui. Sobra alguma coisa sempre. Ninguém do que sobra sempre, né? Pode fazer tudo. Então, quando a gente vai se acostumando devagarzinho, que é o único jeito que a gente tem, na verdade, se acostumar devagarzinho com isso, a gente perde o medo, né? Aí a gente vai indo feliz, de costas, assim, até que a gente vai descobre, sei lá, dizem os mestres, né? Que a gente vai descobrir quem que é, que a gente verdadeiramente é, né? Mas a prática de zazen é para isso também, amores, é para a gente ir soltando tudo que não é. Os traumas, as histórias doídas, blá, 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 todos os dramas, como diz o Gespendi, a gente vai soltando tudo. A gente precisaria experimentar, né? Fazer isso. Quantas vezes a gente lembrar durante o dia. Nesse caso do zazen também, eles sentam e ficam 2 horas ali, né? Olhando para a parede, que não estão olhando para a parede, estão fazendo essa prática do zazen. Mas não precisa ser assim, pode ser 1 minutinho, 50 mil vezes por dia, 1 minutinho. É muito bom. Eu curto muito essa prática sem esforço aí. Muito, muito, muito. Bom, então, se você aborda a meditação como uma prática saudável para acalmar a mente e cultivar a paz, ou como uma forma de ganhar discernimento, você se preocupará exatamente com o que deve fazer, né? Você deseja fazer corretamente. Provavelmente você vai começar com a ideia de que a meditação requer a desaceleração da mente, reduzindo ou eliminando os pensamentos. Talvez, se você seguir bons ensinamentos budistas, você vai pensar que existe uma progressão certificada na meditação, dependendo do sistema que você está seguindo. É verdade, existem sistemas que são graduais, né? O método que o Lama Wallace ensina de Shamatha tem um desenvolvimento gradual. Se vocês lerem o Revolução da Atenção, vocês vão ver, tem 10 estágios. O primeiro estágio é assim, o segundo é assado, o terceiro é assado, até o 10º que é atingimento de Shamatha, né? E tá correto, óbvio, o ensinamento do Buda, né? Gradual. Mas isso é muito importante a gente entender, amores. Existem classes diferentes de ensinamentos. E um não invalida o outro. Né? Porque a gente pode ter a sensação, não sei bem que fase que vocês estão, assim, de contato com os mestres, né? Mas vocês vão ver, a gente tem às vezes a sensação, fala, meu, cada um fala uma coisa, o que é que tá certo, afinal de contas? Né? Tudo tá certo. Todos os ensinamentos, não, tudo não, é. Claro que tem nego que fala besteira, mas, né, na maioria das vezes, tudo tá certo. E existem várias maneiras de se explicar e de se chegar no mesmo resultado. E cada um de nós, né, com as nossas propensões mentais, com as nossas histórias, com a forma como a gente vê a vida, a gente vai se sentir mais atraído por um caminho do que por outro. E tudo bem, a gente pega aquele caminho e vai embora. Vai dar no mesmo lugar. Então, a gente não precisa se preocupar, assim, eu acho que esse aqui está errado, esse aqui está certo, está todos certos. Né? Se pegar, por exemplo, a abordagem do Mingyur Rinpoche, do Eric, que vem na mesmo saco, são farinha do mesmo saco, né? O saco do pai do Mingyur Rinpoche, né? Do Kworgen. O Tenzin Wangyal, né? O Alan Wallace, o Lama Santen, o Geshe Pendi. Todos eles estão certos, né? Cada um vai ensinar de um jeito. O Geshe Pendi, Geshe, gradual, né? Sabe exatamente como são cada um dos estágios, e vamos, e maravilhoso, né? O Eric, ele fala assim, solta, é isso, solta, só isso. O Zazen, apenas sente. Cara, como assim apenas sente? O Geshe-Pei, pá. Você pode achar que alguém tá errado, né? Não é possível que seja tão simples assim, né? E não é possível que seja tão complicado assim. Mas, para quem quiser uma coisa complicada, tá ali. Para quem quiser uma coisa simples, tá ali também. Então, todos certos. Né? A gente é que precisa entender para nós. E, às vezes, no meu caso é assim, eu sinto que eu vou pelos dois lados, assim. De baixo para cima, de cima para baixo, assim, sabe? Vai ter uma hora que os dois vão se encontrar em algum lugar aí, né? Espero que seja no lugar certo. Mas eu sinto falta da coisa explicadinha, né? Mas, às vezes, eu me canso também. Eu quero a coisa simples, né? E eu vou indo pelos dois lados, assim. Eu acho que uma coisa vai encontrar com a outra. Como diz o Alan Wallace, é por isso que eu acho que eu sou assim, porque o Alan Wallace defende isso. Ele fala que a gente vai indo do céu para a terra, da terra para o céu, assim, né?
Porque assim a gente vai se assegurando, né, do que está acontecendo, vai dando alimento para a mente conceitual ficar ocupada um pouco lá, feliz, não encher o saco, entendeu? Entendeu? Agora faz o que o Eric mandou, ou que o, né? Mas já entendi, agora faz a prática, né? Então pode ser também uma boa coisa, mas cada um de nós vai achar um jeito, né? Mas é bom de entender que existe isso, são categorias diferentes, né, de ensinamentos. Então, tudo isso está bem. Certamente não podemos ignorar os ensinamentos cuidadosos, detalhados, né, de dezenas de milhares de sábios ao longo dos séculos. Bodhisattvas certamente prestaram atenção a todos esses métodos e instruções. No entanto, bodhisattvas que praticam a perfeição da meditação terão um sentido de liberdade e naturalidade na sua prática. O Alan Wallace ensina a estabelecer corpo, fala e mente nos estados naturais. Quer dizer, sem construção, sem nada construído ali. Como é que é naturalmente o corpo? Como é o estado natural do corpo? Como é que é o estado natural da fala, da mente? A gente está tão afastado do estado natural que a gente sente que tem que fazer coisas, né? Mas, na verdade, não. Então, eles vão deslocar o fim da meditação para outros reinos. Para os bodhisattvas, a perfeição da meditação é menos sobre limitar e dar uma forma à mente e mais sobre libertá-la num espaço de imaginação. Mas quando ele fala espaço de imaginação, não é que a gente está imaginando... como fala? Conscientemente coisas, assim, querendo imaginar coisas, né? É um espaço completamente livre. Nesse caso aqui, acho que tem esse sentido, um espaço livre, onde tudo pode surgir, né? Tome, por exemplo, a questão do pensamento. A maior parte das instruções de meditação diz para abrir mão dos pensamentos. A maior parte dos meditadores acha que se estão pensando na meditação, há algum erro, e que a meditação é o oposto de pensar. Mas não é assim. Há uma grande diferença entre o pensar, como nós normalmente fazemos, e o tipo de pensamento que os bodhisattvas têm. Um pensamento criativo, aberto, totalmente inclusivo. Talvez a diferença seja análoga à distinção que Coleridge faz, como comentei no capítulo de abertura, entre imaginação e fantasia. A imaginação nos abre e nos torna livres. A fantasia reforça nossa pequenez, nosso desejo, né? Então, a gente não vai ficar pensando, mas a gente não vai amortecer todo tipo de atividade, né? Especialmente quando a gente está na vida. Quando a gente está na almofada, talvez a gente largue, abre mão mesmo, assim, né? Não dá seguimento para os pensamentos, para as fantasias, aqui nesse caso que ele tá dizendo. Mas a gente não vai tentar amortecer nada, né? Podemos aplicar isso ao nosso próprio pensamento. Se observarmos o pensamento, veremos que ele normalmente surge da preocupação com si próprio. A preocupação consigo mesmo é a energia por trás da maior parte dos pensamentos. Isso é bom ou ruim para mim? Como que eu posso criar uma estratégia para conseguir o que eu quero ou de outra maneira? Como que eu posso resolver esse problema, satisfazer essa curiosidade? Arrependimento, culpa, ressentimento, intriga, vergonha, autodegradação ou apenas interesses autogerados estão se agitando em nossas mentes. Todos baseados na nossa noção do eu. Às vezes coisas bestas, né? Tipo, eu estava fazendo uma mudança aqui na minha casa. Fiquei um tempão, outro dia, ontem, anteontem, fazendo prática. Quando eu bobeava, eu estava pensando em como que eu queria fazer não sei o quê, né? Então, às vezes é uma coisa idiota, assim. Não uma coisa de eu, autocentrado e que vai incomodar alguém, mas assim, como que eu quero que fique, como eu quero que as coisas sejam, né? Elaborando uma estratégia para quê? Porque se as coisas ficarem do jeito que eu quero, aí eu vou ficar bem. Vou me sentir bem, feliz, né? Agora tá tudo arrumado. Agora as coisas estão do jeito que eu quero, né? É uma preocupação consigo mesmo, por menos que seja perigosa, né? Ou que vai prejudicar alguém, não necessariamente, né? Mas é uma besteira. É assim que a nossa mente funciona, quase sempre, né? Mas nem todos os pensamentos funcionam assim. Um pensamento criativo que nos eleva, inspira, libera, parece vir de algum lugar além de nós. O pensamento em si não é um problema. Alguns podem ser um problema e outros podem ser belos. No Fukan Zazen Ji, Dogen dá um belo ensinamento sobre isso.
pense sem pensar, ele escreve. Como que você pensa sem pensar? Além do pensar. Essa é a arte do Zen. Você vai entender. O Zen dá essas coisas e você fica... Eu acho que aí a gente para de pensar, né? Além do pensar. Essa é a arte do Zen. O que será que tem para além do que povoa a nossa mente comum? É como se a gente quisesse ouvir o passarinho estar lá longe, não é? O pensamento está por aqui, assim, ó. Mas a gente quer ver o que está além disso, né? O que está além do pensar em coisas. E a gente não precisa brigar com os pensamentos, a gente pode simplesmente ter essa intenção de ir além dos pensamentos, né? Isso parece inicialmente como uma fala paradoxal, no estilo Koan, estilo Zen de ser, com o objetivo de apenas confundir. Não é. É a expressão de Dogen, da meditação irrestrita do Bodhisattva. Meditação de imaginação, expansão. Na meditação, diz Dogen, não tente eliminar os pensamentos ou qualquer outra coisa. Pense sem pensar. É que esse pense... O que vocês acham desse pense sem pensar? Quando a gente pensa... Quando a gente fala assim, pensar, a gente imagina encadear pensamentos, não é? O que vocês acham? Encadear pensamentos, né? Ah, vou fazer isso, por aqui, blá, blá, blá. Ah, mas se acontecer isso, blá, se acontecer aquilo, blá, blá, a gente vai encadeando pensamentos, né? Agora, quando a gente não encadeia pensamentos, a gente não dorme imediatamente, né? Quer dizer, a gente não perde a consciência, né? A gente continua consciente, assim, a gente só não está fazendo elaborações, mas a gente continua consciente, né? Isso também a gente pode chamar de pensar. Só que a gente tem que ter cuidado com essas palavras, né? Parece um plano mental. Exatamente, Ludmilla. Tá vendo? Agora já sei. O usuário do Zoom é o Ludmilla, não é? Cadê ela? Ludmilla, exatamente. É isso mesmo, Ludi. É. E quando a gente não está fazendo planos mentais, o que, que tem além disso, né? Essa é nossa descoberta. Só que a gente não descobre pensando, né, pessoal? A gente não descobre o que será que tem depois dos pensamentos. O que será? Ah, eu acho que blá, blá, blá. Eu acho que aquilo, aquilo, aquilo. Isso é pensamento, né? O que está além disso, né? Essa é a prática de o que é simplesmente a consciência mesmo. O que é existir? Que é muito louco isso. O que é simplesmente existir, né? Estar Quer dizer, consciente. Fala, Val. esse pensar sem pensar não poderia ser uma forma de soltar a nossa racionalidade? Uhum. Porque quando você fala em encadear, a gente tenta encadear um pensamento após o outro, e isso dentro de um critério de organização e de É, racionalidade. é, Né? Talvez seja nesse sentido, não? eu acho também. E daí o que acontece quando a gente solta essa racionalidade, né? É que às vezes não é tão inteligente, assim, o jeito que você fala parece que é uma coisa muito inteligente, racionalidade, encadear um pensamento, mas às vezes é uma idiotice, pessoal, não é? Vocês não se pegam pensando, assim, umas besteiras, assim, umas coisas nada a ver, sei lá, não é? Eu, pelo menos, Quando a me lógica pego. é burra, Hã? ou quando a lógica é burra, a gente vai pensar burramente. Burramente. A gente pensa burramente, pensa de tudo que é jeito, né? Mas é isso, é soltar a racionalidade, soltar os planos, soltar... Daí o que tem além disso, né? É um pensar no sentido de consciência, né? Mas não é um É interessante, encadeamento. né? Quando você fala em plano, a gente pensa em projeção, né? Como se a gente estivesse projetando agora, no daqui a pouco, a partir de determinado a ação nossa ou a ação do ambiente, né? Seria Uhum, mais ou menos. uhum. Mas não é só para o futuro, né? O Eric fala sobre pensar, soltar os pensamentos do presente. Puta, aí eu falo, nossa, agora ferrou. O que é um pensamento do presente? Né? Mas é qualquer forma de tentar dar uma...
Dá um comando para a mente, assim, agora, né? Tipo, eu vou prestar atenção na respiração. E também é um pensamento. Ele falou isso esses dias aí. Vou fechar seu áudio só para... Porque fica dando um eco, tá, Val? Ele falou esses dias, pensar na respiração, manter a atenção na respiração é uma forma de pensar. Aí eu falei, meu, agora lascou de uma vez, assim, né? Porque como assim que é uma forma de pensar? Porque é uma coisa que você está fazendo com a sua mente, né? Você está mantendo a atenção na respiração. É uma prática maravilhosa, pessoal. Não estou aqui falando nome de Shamatha, pela Madonna. Se o Alan Moss me ouvir falar isso, ele me desgana, né? Porque não é, não é. Não estou falando mal da prática de Shamatha, estou dizendo que é uma outra prática, né? Mas quando a gente mantém a atenção focada nas sensações da respiração, a gente está fazendo alguma coisa com a nossa atenção, né? Essa meditação aqui, nem isso tem. A gente mantém a mente em lugar nenhum, a gente solta. A gente recupera o espaço, né? Isso é importante, a gente recupera o espaço, o estado natural da mente não é apegado, correndo para lá para cá, ou preso na respiração. Isso não é o estado natural. O estado natural é solto, né? É dureza. Karine fala, para mim, soltar o pensamento presente vem a ideia de controle. Exatamente. A gente não controla quando a gente está querendo manter a atenção na respiração, a gente está controlando, né? A imagem de escutar o passarinho lá longe é o que faz mais sentido para mim. É super legal. Isso dá mesmo essa coisa, mas é de todos os lados, né? Joga para lá, joga para lá, joga para lá, daí para no meio. Mas, assim, não é no meio, assim, no centro, né? Mas para, assim, para. Isso é maravilhoso. Instrução de Guru Rinpoche, né, pessoal? Maravilhoso. Soltar o controle. O Fred falou, pode ser mudar o ponto de partida tirando o eu do centro. Mas igual não é colocando o eu em outro lugar, né? Não é nem tendo esse conceito, assim. A gente precisaria treinar, soltar todas as ideias, né? E ver o que acontece. Sem apagar, né? Sem se remover, assim. Né? Porque isso também não é o que a gente quer, né? Soltar do eu. Exatamente. Mas tudo isso que a gente está falando tem que ser experiencial, né, amores? Tem que ser assim, o que é soltar do eu, né? O que é o eu, né? Que a gente quer soltar aí. Então, não Hoje, precisa de responder. Oi, fala, Val. não, eu tô me lembrando do primeiro livro que eu li sobre Buda, uma biografia dele. Ele destacava muito uma frase do Buda com relação ao presente. O passado, né, quer dizer, o passado já passou, o futuro ainda não chegou. Vê diante de ti o agora. Quando você chegar nesse instante, você descobrirá o verdadeiro estado imortal. Era mais ou menos isso. Eu sempre meditei nessa Então, frase, porque no fundo a gente não tem futuro. A gente, né, o passado já se a gente presente, né, a gente soltar do eu, do nosso soltar do presente, seria mais ou menos a gente perceber isso, que o futuro a gente não sabe se vai acontecer o futuro. A gente tem agora, né? Val, olha só, mas o agora, cadê o agora, né? Alguém esses dias postou, não lembro que se foi nesse grupo, o Dalai Lama falando sobre o agora. Foi nesse grupo nosso aqui? Alguém lembra? Carol, você lembra, Carol? Acho que foi. Acho que foi, né? Não sei se foi o Rick. Marcinha. A Marcinha, né? Eu acho que eu repostei no grupo. O Dalai Lama dando um nó na nossa cabeça, e na cabeça de quem estava lá ouvindo, sobre essa história do... Porque o que acontece quando a gente reflete mesmo, né? Sobre o que é o agora, o que é o presente, o que é o passado, a gente transcende tudo isso. Porque, na verdade, quando a gente quer achar o agora, a gente também não consegue. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, o vídeo. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu abrir. A gente não consegue achar o agora também. E a gente fala, bom, se o futuro não existe quando chegou, o passado também não chegou, já era, eu tenho agora. Cadê o agora? Aí a gente seria aquela noção de contínuo, né? A gente é como se fosse uma coisa que não é estática, é um contínuo. É um contínuo, então, mas o que é isso, né? Vamos ver o Dalai Lama explicando. Ô, Gê, não Oi. é porque
Por exemplo, quando você pensa no agora, ele já virou passado, Exatamente. não é? Exatamente. O agora já virou passado, exatamente. Eita, peraí. Perdi completamente. Peraí. Então, vamos lá. São 2 minutinhos. Deixa eu botar a legenda. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Compartilhar, som. Ó, vamos ver. This moment, relatively, we can say present. But if we watch, then hour, minute, second also 60 sort of pieces, time pieces. Then within one millisecond, also you see the past and future. So, half past, half future, no present. So, we cannot find present. Without present, then there is no basis of past and future. So, without investigate such a way, generally, we can say present. Present minute. That means one 1 minute period. Present hour, 60 minutes period. Today, present day, 24 hours. Present month, 30 days. Is it? Oh. So, present eon, billions of years. So, everything relative. I'll go. Imagina, isso é uma, né, alguém cruzando com o Dalai Lama, assim, no corredor lá da sala, né? Aí recebe um ensinamento, assim, ainda dá risada, dá um nó na cabeça da gente, ainda dá risada. Mas é isso, né? A gente fala assim, a gente fala nesse momento, né? No presente, mas o presente, sem uma delimitação de espaço, não existe, né? O momento presente, não existe. E aí, por que tem esse tipo de reflexão? Não é para a gente ficar enlouquecer, não é isso? É para a gente transcender esses conceitos de passado, presente e futuro. Porque quando a gente ouve uma explicação dessas, quando dá aquele bug assim, na nossa mente, nesse instante a gente transcendeu os tempos, presente, passado e futuro, que os mestres chamam de quarto tempo, né? Além de presente, passado e futuro. Então, se a gente está querendo manter a mente no presente, a gente está construindo uma coisa, porque o presente realmente não existe, né? Então, se a gente fica tentando manter a consciência no presente, está construindo alguma coisa. A gente está usando a mente, a gente está pensando. É um pensamento esse, né? Que interessante que isso explica muito bem, de repente, aquela questão, quer dizer, a gente que acredita que a vida continua, que a inteligência continua e tal, né? A gente, para entender a mente humana, como que coabita em 7 bilhões de humanos que existem, 8 bilhões atualmente, tantos pensamentos que parecem ser do passado, enquanto tem pessoas que estão muito na frente do futuro, tem pessoas que estão muito lá atrás no passado, como se o pensamento tivesse mudado, se as coisas tivessem mudado. Tem muita, a gente pode,
for pegar esse pensamento e derivar para várias coisas essa questão realmente, né? Da coexistência, né? Passado, presente e futuro. É super interessante, né? Mas é interessante também a gente... quando a gente reflete, bom, cadê o tempo, né? Essas perguntas, essas são práticas de Vipassana, né? Porque quando a gente reflete sobre presente, passado, futuro, e o Dalai Lama fala, bom, presente, cadê o presente? E a gente não acha, porque a gente tem, bom, agora já era, né? Como a Ana falou, agora já foi. Bom, e o futuro, né? Quando a gente não acha, e a mente conceitual toma um vareio, assim, ela desiste. E quando ela desiste, a gente tem um insight, que não tem explicação. A gente entende o Dalai Lama explicando tudo, mas a experiência que a gente tem, fala, cadê o presente? Esse é o momento de insight, né? E esse é o propósito verdadeiro das práticas de Vipassana. Né? A gente tem esses momentos que a mente conceitual dá uma folga para a gente, ela fala, tá bom, desisto, né? Porque não consegue entender assim mesmo, não consegue explicar, né? Dá aquela... Aí a gente tem um insight. Mas não dá para ficar sustentando isso, né? A gente precisaria repetir essa prática uma vez, desiste de tentar agarrar, exatamente. Ela não entende, ela não alcança. Bom, se não existe o passado, o presente e o futuro, existe o quê? Esse né? A mente conceitual, ela não dá para ela. Aí ela tem que desistir. Aí a gente tá salvo, porque a mente conceitual é que nos atrapalha. Essa mente pentelha que quer ficar entendendo, explicando, conceituando, definindo, categorizando, julgando, é o que atrapalha a gente, né? Ela desiste de agarrar, exatamente. Que coisa incrível, né? E aí, a estratégia do Zen seria essa, né? Olha que bonita. Os koans do Zen tentam levar a mente conceitual para a corda, né? No ringue ali. Não é isso que a gente fala, foi para as cordas, né? Tenta levar a mente conceitual para as cordas. Aí, quando ela desiste, aí a gente consegue verdadeiramente repousar, porque a mente conceitual não está enchendo o saco ali. Mas não precisa ser assim, né? A gente pode tentar ir largando dela, e ir para o pensar além do pensar e tal. Mas, além disso, ainda veio os koans e pá, é igualzinho, Shamatha Vipassana, né? Shamatha, a gente quer deixar a mente repousar além, na não distração. Aí, de vez em quando, a gente pode falar assim, mas quem que está repousando além da distração? Aí veio o Vipassana, esse é Vipassana. Corta, cadê o eu? Cadê o eu? Sei lá, não consigo encontrar. Daí, repouso. É assim a estratégia, né? Até que a gente dá assim, até que a gente entende, né? Realiza, não entende, realiza, né? Taca, assim. Que não tem um eu, né? Muitas coisas sobre a natureza da consciência mesmo, né? Sobre a natureza da mente. Mas o caminho do Zen é muito diretão, né? Com esses koans, assim, que dão um nó na mente conceitual, e daí o Zazen, que não tem explicação nenhuma de prática conduzida, e assim vai indo. Eu acho que uma grande diferença que eu tenho encontrado na forma como a lógica da fé, com certeza. A lógica da fé, todos os livros da Elizabeth Metis Nagel falam sobre isso, né? Levam a gente a ter essa abertura, né? Ai, esqueci o que falar. Uma forma importante, assim, que eu acho que os ensinamentos do Eric Pemakunza. Pessoal, a gente vai gravar uns retiros dele, vocês assistam, por favor, hein? Porque é muito precioso, para quem perdeu o bonde do body training. Mas uma coisa muito bonita que ele junta de saída é assim, é a bondade amorosa, a compaixão, né? com essa mente no estado natural, sabe? De saída ele faz isso. Porque eu mesma, durante muito tempo, a minha experiência foi de uma coisa meio seca, assim. Até quando
eu até falava assim para vocês, para a Karine, para a Carol, para o pessoal do... Mas acho que quase todos os momentos eu percebia isso, que a gente não podia fazer só prática de shamatha, né? Só de aquietar mente, porque ficava frio, assim. Mesmo equilíbrio da atenção, que a gente chama de equilíbrio da atenção no Sibi, eu falava que, para mim, era melhor pensar nisso como presença, né? Porque a gente precisava trazer um calor para isso, né? Senão fica uma coisa muito árida, muito morta, né? E o jeito que o Eric apresenta os ensinamentos, ele já traz de uma vez junto, assim. Então, quando a gente abre, deixa a consciência repousar aberta, já tem um calor dentro, assim. Esse estado natural da mente já é aberto e amoroso, acolhedor, quente, né? A gente precisa perceber isso, que está presente. A gente não está criando, a gente está presente ali. É como as coisas são. Fala, Lina. Oi, Lina, você está com a mãozinha levantada? Consegui abrir. É que eu estou lendo um livro e ele vai discutir isso dentro de Vedanta, o que é tempo, né? E ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ele fala que o tempo é aparente, ele existe enquanto é experienciado, ou ganha realidade quando é mencionado, porque sua verdade é a base imutável, a consciência. Então, tendo uma coisa, né? Tendo o corpo como ponto de vista, podemos falar sobre passado, presente e futuro. Porém, do ponto de vista da realidade dos três tempos, temos a presença no passado, presença no presente e presença no futuro. A verdade imutável é a presença constante, que é a consciência, a base para que tudo exista. É interessante que está falando a mesma coisa. E discutindo que tempo não existe. A gente é que se fixa, porque a gente tem um ponto de referência. Exatamente. Né? O Alan Wallace, o Alan Wallace, ele cita a física, fala a mesma coisa ali, né? Muito louco. Exatamente. É porque a gente se fica em conceito. Eu acho que o problema é o conceito. A mente é totalmente conceitual. Totalmente. Quando você derruba o conceito, aí você deve entrar nesse espaço que não tem conceito, né? Agora, como a gente lembrar de tirar esse conceito é difícil, porque a gente está o tempo todo conceituando. Isso é um objeto, isso é uma flor, isso é não sei o quê. Então, é difícil, né? E o pior, Alan Wallace deu um ensinamento esses dias, eu até postei um trecho do Atisha falando, o problema maior é que junto com a mente conceitual vão as aflições da mente, né? Vai o sofrimento, assim. Junto, assim, né? Esse é o maior problema. Se a gente for pensar na forma como a gente sofre, né? Como os sofrimentos surgem, eles estão sempre associados a histórias, a conceitos, a pensamentos discursivos, né? Eles não vêm sozinhos, assim. É o que a gente acredita, né? É um bom empreendimento esse, de a gente ganhar liberdade. A gente não precisa eliminar, né? Que é o que o Norman Fischer está dizendo. A gente não precisa, nem tem como eliminar, né, os conceitos. Vamos detonar agora a mente conceitual. É fácil, é só pegar um martelo, né, e dar uma boa martelada no cérebro, aí a gente detona a mente conceitual. Mas não é esse o ponto, né? É como a gente pode ir além para poder usar, como diz o Alan Wallace, usar a mente conceitual como se fosse garfo e faca. Imagina um garfo e uma faca. A gente pega, usa, põe na mesa de novo. Não precisa ficar o tempo todo assim com o garfo e a faca, né? O tempo inteiro, assim. É só, usou, terminou de comer, bota na mesa e descansa. Né? Mas imagina se a gente sabe fazer isso, a gente fica o tempo inteiro querendo fazer alguma coisa com o garfo e com a faca, né? Que não tem a menor utilidade. Fala, Val. O Gil, eu estava aqui pensando até que ponto que essa concepção de tempo, como a gente está discutindo aqui, que o Vedanta faz muito bem, como que a compreensão disso fez com que o Buda falasse, depois da iluminação, que ele vivia num corpo de sonho. Aquela frase dele, eu vivia num corpo de sonho, né? Como que é a frase completa? Eu esqueci. Para liberar seres de sonhos imersos em sofrimentos de sonhos. Eu não vim e eu não vou. Então, isso tem a ver com o tempo. Claro que tem. Não? Claro. O tempo é uma construção. É um conceito também. E aí o Lama, o que o Alan Wallace fala, eu posso tentar recuperar essas falas da física que ele traz, mas que na história
do mundo, né? Quando a gente conta a história de como foi o mundo, como foi o Big Bang, nananá, ela não existe sem a consciência. Essa história não existe sem a consciência, né? Porque se não tiver uma consciência para falar já, né? Agora, o tempo surge quando alguém fala agora. Aí tem passado e tem futuro, né? Mas se não tiver uma consciência que fala agora, onde que está o tempo? O tempo é uma construção. A gente está, né, chegando nessa conclusão aqui. O tempo é uma construção. A Carol esses dias mandou um videozinho que eu postei para vocês também do ovo, né? Que eu nunca tinha pensado nisso. Eu nem sei se na tradição budista isso é assim mesmo ou não é. Mas a Carol, depois é uma graça esse vídeo. É muito bonitinho, né? Tem muitas coisas que combinam com o budismo, muitas coisas que não, algumas coisas que não combinam, mas é muito bonitinho, assim, faz a gente refletir sobre as coisas, né? Especialmente sobre a morte, né? Que é o tema do videozinho da Carol, né? É do ovo, exatamente. Uma graça. Aí eles falam que ele ia renascer, né? Ele tinha morrido, o cara tinha morrido. Super legal o jeito que Deus, que é uma mulher, descreve a morte, né? Falou, agora você vai renascer, no ano de 400 e não sei quanto. A gente pode renascer no passado? Eu fiquei pensando, mas como que a gente pode renascer no passado, já que o tempo é uma construção, né? Por que a gente não poderia renascer no passado? Mas a gente sempre acha que a gente vai renascer no futuro? No futuro de quem, cara pálida? De quem, né? Fiquei pensando, eu nunca pensei nisso. Será que isso tem a ver com... Será que o budismo diria a mesma coisa? Ainda vou perguntar. Vou perguntar para o Lolas quando tiver uma chance. Agora está em retiro, né, pessoal? A Lolas está... Eu não ousaria fazer uma pergunta dessas agora, 3 dias ele está em retiro, mas ainda vou perguntar para ele. É interessante, né? Porque a gente leva o tempo tão a sério, não é? Como se fosse uma coisa muito sólida. Mas como assim? Por que não renascer no passado? Muito legal, Carolzinha. Muito obrigada por me... além do que é muito bonitinho, né? Muito bonitinho. Mas tem coisas muito legais lá para a gente refletir. Oi, Ludi. Enquanto você estava lendo aí, caiu uma mensagem aqui, assim, que foi publicada agora, tem mais ou menos 1 hora, na BBC News, falando sobre o cérebro quântico. E aí ele está dizendo de uma ousada teoria que aponta para os caminhos sobre o mistério da mente humana. E aí ele fala justamente sobre a consciência. Ele está dizendo assim que o que o seu cérebro faz enquanto você vê esta imagem. Aí ele põe a imagem de um cérebro, né? Mesmo com todos os avanços dos estudos do cérebro, continua sendo um mistério entender o que é a consciência e como ela surge. Aleluia! Quem que é o autor? Tem um autor? Então, já vou te falar. Mas dois estudos recentes realizados na Irlanda indicam que a resposta pode estar na física quântica. As pesquisas apontam que nossos cérebros podem funcionar como computadores quânticos. Esses processos cerebrais quânticos poderiam explicar por que ainda podemos superar os supercomputadores, conforme afirma Christian Kerskens, com K, Christian Kerskens, um dos autores dos projetos. O Lama Wallace fala disso há muito tempo, Buda também, né? Exclusive, né? Mas tudo bem, Pois a física está chegando, assim, deixa assim, a ciência chega, na hora chega, né? É que eu só tenho eu sempre tenho a sensação de que... Olha, tem um vídeo maravilhoso do Donald Hoffman, né? Que ele fala... Muitos de vocês já viram, porque era matéria do curso, né? Mas eu posto de novo também para vocês. Para você, viu, Ludi? Também acho que talvez você não tenha visto. Ele fala sobre... Usa a metáfora do computador, né? Que a gente pode usar a metáfora do computador para entender como é que opera a consciência e o cérebro, né? Aliás, ele nem fala o cérebro, ele fala como é que opera a consciência, já superou isso. Ele fala da consciência, né? E aí ele fala que o nosso cérebro, que a realidade funciona como uma interface, né? Que a gente tem uma interface. O que a gente chama de realidade, tempo, espaço, objetos, é como se fosse a interface de um computador. Eles estão ali para nos ajudar a operar no mundo, né?
Mas a realidade mesmo, não é aquilo, né? Mas, uma coisa muito legal que ele fala, não adiantaria a gente pegar uma lupa e tentar olhar mais ampliado o computador. Isso não vai nos levar a enxergar a realidade, né? Porque a gente vai chegar numa outra interface, e numa outra interface, Então não é por aí, né? Mas ele não sabe por onde é. Mas ele fala, a realidade vai acabar sendo muito mais interessante do que a gente pode imaginar. Ele é muito maravilhoso, Donald Hoffman, né? É esse aqui, que a Carolzinha postou aqui, Lud. Eu vou postar de novo no grupo do WhatsApp nosso. É muito interessante, né, Chuchus? Mas olha, o importante para nós praticantes é o seguinte, é a gente não se encantar demais com... Vixe, eu fiz uma bagunça na minha tela aqui, agora, sei lá, empurrei uma tela para lá, não sei voltar. Vou ter que dar uma desligada no computador quando terminar. O importante para a gente, amores, é a gente não se encantar com as teorias, porque a gente vai cair de novo, vai se aprisionar de novo na mente conceitual e tudo mais, né? Importante a gente voltar para a experiência disso, né? Como que é a experiência de estar livre de todos os conceitos, inclusive do conceito de tempo, mas sim, bom, agora onde eu estou no quarto tempo. Ah, tá bom, agora estou no quarto tempo. Isso também é conceitual, né? Então, como é que a gente pode experiencialmente ir se libertando dos conceitos, pensar sem pensar, né? O que significa essas coisas, né, para nós? Como que a gente pode ir soltando os conceitos aos poucos, porque a gente tem uma infinidade de camadas conceituais para soltar, né? Mas como é que a gente pode ir dando esses passos para trás, assim, e soltando, não sou isso, não sou isso, não sou isso, mas tem uma coisa viva, amorosa, conectada com todos os seres. Isso me comove, assim. Pensar que isso que está por trás de todos os conceitos, que está todo mundo agarrado, se tentando agarrar e sustentar, por trás de tudo isso, tem algo que é compartilhado com todos os seres. A gente tem isso em comum com todos os seres, né? E aí, quando a compaixão surge naturalmente daí, quando a gente olha assim, nossa, nós não somos nada disso, que a gente está se matando. A gente literalmente se matando. Por quê? Para quê? Né? Aí surge a compaixão, irresistivelmente. Se a gente é isso, se a gente é a consciência espaçosa, amorosa, para que a gente precisa sofrer tanto? E se causar tanto mal um para o outro? Para quê? Né? Então, eu tenho a sensação que essas qualidades elas surgem mais naturalmente, sabe? Se a gente conseguir se identificar menos com os conceitos, né? Com o que a mente conceitual oferece para a gente. É uma tristeza ver guerra. Os Budas choram, como diz o Lama Santen. Os Budas choram quando eles veem isso. Para quê? Né? Então é isso, meus bens. Vamos terminar o ano? Então, fofuras, vamos dedicar nossos méritos e jogar a nossa flecha de compaixão lá para o futuro, assim. A gente dedica os nossos méritos para todos os seres. Para que como diz o Eric, para que esta mente e todas as mentes possam se identificar com o que verdadeiramente são. E aí tudo que não é vai virar brinquedo, brincadeira. A gente vai brincar com as coisas. De uma forma lúdica, de uma forma amorosa. Então, a gente joga esse desejo lá para o nosso futuro, onde quer que ele esteja, de que a gente possa se abrir cada vez mais. Todos os corações possam se abrir. Sem se enganar mais.
E a gente se encontra de novo no dia 4 de janeiro. Aí no dia 11, aí eu não vou poder, porque a gente vai estar em retiro com o pessoal do Einstein. Mas aí na sequência a gente volta, normal. Só pula o dia 11. Mas dia 4 a gente tá de volta, tá bom? Pra quem puder participar, tá bom? Amores, muito obrigada pelo ano todo. Por todos esses encontros deliciosos que a gente faz toda quarta-feira de manhã. Espero que a gente continue se encontrando. Para todo o sempre. Amém. Gratidão, Gê. Obrigada. Feliz ano Obrigada, novo que não feliz ano existe. novo. Feliz ano Beijo, novo. pessoal. Vamos brincar de Feliz ano começar de novo. novo. Paz pra todos. Feliz ano novo que não existe. Boa. Beijo. Beijo, beijo, tchau. Beijinho, tchau, até. Aqui, Gê.